Olá pessoal, sejam bem-vindos. Canal Cido Assis, continue se inscrevendo aqui no canal, já estamos com 900, agradeço muito as inscrições e peço ainda que quem não se inscreveu se inscreva e que dê o seu like contribui e faz com que o YouTube reconheça que é importante esse vídeo, como esse que eu estou gravando aqui para vocês, e com isso ele ganha um alcance maior. Hoje, segunda-feira, dia 26 de setembro, e como vocês já têm conhecimento aí pelas redes sociais sobre o tal do pronunciamento do candidato à presidência da República, o Ciro Gomes, pelo PDT. E antes de vir a público hoje, o Ciro Gomes, ontem, por exemplo, no domingo, eu fui no Twitter, aí eu olhei o Twitter, e o que tinha de gente comentando sobre esse pronunciamento do Ciro Gomes, que uma das expectativas, né, de uma boa parte aí das pessoas que estavam fazendo esse comentário era de que o Ciro Gomes iria renunciar, né? Ele iria renunciar à sua candidatura, talvez numa possibilidade de ajudar o presidente Lula, né? Com isso, se de repente, né, tivesse acontecido isso, né, do Ciro Gomes renunciado, se ele tivesse renunciado, claro, a força para o Lula ia ser muito maior, com chances, numa probabilidade de 100% de ganhar essas eleições já no primeiro turno, já de resolver a parada no primeiro turno. Mas não foi o que aconteceu. E olha, eu fiz um comentário no Twitter, tá, em que eu colocava em dúvida isso. Assim, no meu comentário, eu disse lá, né, no Twitter, que não se sabe o que o Ciro, na realidade, irá dizer. Mas eu já colocava em dúvida sobre essa renúncia dele. Dito e feito, o Ciro não renunciou. Pelo contrário, se alguém de vocês acompanharam, ou vocês podem ver aí, já tem uma série de vídeos rolando para lá e para cá, sobre o pronunciamento do Ciro Gomes. E o que a gente tem percebido é que ele veio, fez toda, sabe, fez toda uma preparação, né? Aí deixou muita gente na expectativa de que de repente ele pudesse trazer algo de novo, uma novidade, né? Que ele pudesse vir, talvez que não fosse renúncia, mas sei lá, ele trouxesse alguma novidade, alguma esperança, né, para a população brasileira. Mas não. Ele veio exatamente, ele fez todo um discurso, como ele costuma fazer, da era econômica, por exemplo, falar da pobreza, que o país está vivendo uma miséria terrível, muita gente passando fome, muita gente, inclusive, na fila do osso. Tá, ele fez o retrato do que o Brasil está vivendo nesse momento. Só que, no fundo, lá no fundo, quem é que o Ciro botou? Como ele sempre tem feito, né, que ele vem fazendo isso durante a campanha dele, aonde que ele jogou a maior culpa? A maior culpa. A maior culpa é do PT e dos governos petistas. Como ele mesmo disse, ele falou, os governos petistas, então, que ele queria incluir, né, o Lula e a Dilma, passaram 14 anos, e aí é que vem a questão, ele pega, né, bate em cima para dizer assim que a culpa de tudo isso provém dos governos petistas e do próprio PT. O partido também tem culpa de tudo isso que está acontecendo com o nosso país. E aí, para complementar, então, ele argumenta, né, ele joga no seu discurso de que a eleição do Bolsonaro é culpa do PT, é culpa de Lula, é culpa da Dilma. Ou seja, os governos, né, o que esses governos petistas têm feito aqui pelo país, acabou então trazendo, né, a cena, né, a ganhar a eleição, no caso, o Bolsonaro. É como se o que nós temos aí da extrema-direita, é como se esse crescimento, por exemplo, da extrema-direita aqui no Brasil, como se toda essa culpa quem carrega é o PT. Aí ele argumenta que tem a ver com a questão da corrupção, que tem a ver, ou seja, as mesmas novelas que nós já conhecemos e que já é de conhecimento de todos nós. A mesma novela, né?
E a gente tem que levar em consideração que esse discurso, né, do Ciro Gomes, de jogar a culpa em cima do PT, de acusações de corrupção, essa coisa toda aqui, de roubalheira, né, provém da onde? Provém da extrema-direita. Provém dos bolsonaristas, provém do próprio Bolsonaro. Ou seja, nesse ponto aqui, o Ciro Gomes se iguala a Bolsonaro. Tá entendendo? Nesse ponto, o Ciro Gomes se iguala à extrema-direita quando fica fazendo esse tipo de acusações. Para encerrar, eu queria dizer uma coisa aqui para vocês, que eu sei que o Ciro Gomes nem sabe que eu existo, né? Mas se de repente ele até visse isso daqui que eu estou dizendo, mas a gente sabe da arrogância, o quanto que a pessoa é muito arrogante, né? Ele nem vai querer ouvir. Vai falar que é um Zé Ninguém, né? Ainda mais com um canalzinho, né? Porque não tem tanta gente que segue, né? É desse jeito que as coisas funcionam nas nossas redes sociais. Mas a gente é um teimoso. Eu sou um teimoso que estou aqui, sabe? Batendo na pedra dura. Bate até que fura, né? Então, assim, o Ciro Gomes, vai ser muito difícil até agora, ainda mais agora, nessa reta final, você tentar convencer uma pessoa que é pobre, sofrida do nosso país, convencer com todo esse discurso seu econômico, com todo esse argumento que você, do economês, né, que a gente costuma dizer, que é o economês, sabe, dessa coisa acadêmica, do linguajar difícil, você tentar convencer aquelas pessoas mais pobres, por exemplo, que foram beneficiadas com Minha Casa Minha Gente, por exemplo, estudantes que foram beneficiados pelo FIES, e também tentar convencer as pessoas que foram beneficiadas pelo Bolsa Família. E assim por diante, de uma série de outros benefícios que uma boa parte da população brasileira recebeu, por exemplo, do governo Lula e da Dilma. Você quer ver uma outra coisa? Vai ser muito difícil o Ciro Gomes tentar ir como muitas vezes eu faço aqui, ir aí na zona rural, sabe? Nesses assentamentos, em grande parte desses assentamentos, quando você chega lá, você vê luz, aquele povo ali com luz elétrica. Aí você vê assim aqueles sítios que foi beneficiado. E tem outra coisa, quando essas pessoas iam atrás de créditos para poder conseguir uma boa parcela, você percebe ali que eles até dizem pra gente, falam assim, nós fomos beneficiados na época de Lula e Dilma. Como é que o Ciro Gomes vai chegar nessa gente e vai conseguir convencer essas pessoas com esses argumentos que ele fica aí jogando nas redes, jogando nos meios de comunicação? Como que ele vai conseguir convencer? Ainda mais com esse discurso difícil, com esse economês, tentando trazer para a população para dizer assim, o governo Lula e Dilma destruiu esse nosso país, contribuiu para poder destruir o nosso país. Você nunca vai fazer essas pessoas enxergar isso que você está dizendo. Jamais você vai conseguir. Porque boa parte dessas pessoas, elas têm a objetividade. Quando eu estou falando da objetividade, elas têm questões práticas que aconteceram na vida delas. O benefício prático. Não é um benefício teórico. Elas receberam um benefício prático. Então elas sabem muito bem até o porquê que nesse momento elas estão apoiando Lula presidente. Lula 13, com a força do povo, vamos seguindo junto. Lula 13. Um grande abraço para todos.